Senhor como sua âncora. Aplauda o Senhor bem forte, mais forte que você puder. E diga: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem me sustentado. Aleluias, aleluias, amém, queridos? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor tem te sustentado. Se alegre em Deus, porque Ele se move em você. O Espírito Santo, Ele habita em você. E é por isso, queridos, que em meio às tristezas e angústias e lutas, nós nos alegramos em Deus, porque o Senhor, Ele se move em nós. Amém? Amém? Sim ou não? Sim ou não? Aleluia! Então alegre-se, mesmo por trás dessa máscara aí, coloca um sorriso no seu rosto e agradeça a Deus, porque Ele te deu mais um dia de vida. Amém? Mais um dia de vida para os seus entes queridos. O Senhor te alimentou hoje. Você não está enfermo, porque o Senhor, Ele é a tua cura. Receba em nome de Jesus. Você não está passando problemas financeiros, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E tem mais, Ele é teu Pai, e tu é filho, e tu tem toda a herança do teu Pai. Amém? Agora o que nós precisamos fazer é crer no Deus que é a nossa âncora. Nós precisamos crer. Deus é a nossa âncora. Sabe, muda a fisionomia do seu rosto. Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é a tua âncora. Ele é o teu refúgio bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós precisamos voltar às origens. Sabe, a origem da fé. Pode sentar, irmãos. A origem da fé, queridos. Sabe, de acreditar num Deus que pode tudo fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que profetizar, nós temos que ver o impossível acontecer. Amém? Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos e diga assim: Espírito Santo de Deus. Diga forte: Espírito Santo de Deus, eu creio, eu estou aqui para te adorar, para te agradecer, para me render, para celebrar o teu nome, porque tu és o meu tudo. Obrigada, Jesus, por esse momento. Amém, Jesus, glória a Deus. Querido, nós temos que crer. Se não é para crer, eu nem quero. Se não é para acreditar, o porquê estou aqui. Se não é para ter convicção da vitória de Deus, das bênçãos de Deus sobre a minha vida, mesmo passando tribulações, mesmo passando momentos difíceis, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa, mas eu continuo crendo no Deus que pode todas as coisas. Amém? Essa é a nossa fé inabalável. Essa é a convicção do Espírito Santo que tem que arder em teu coração. É você ver que as coisas não estão tão boas, mas é você acreditar e dizer: Senhor, estando bom ou não estando bom, eu creio em Ti, eu sirvo o Senhor, independente das circunstâncias. Amém, queridos? Hoje nós continuamos a nossa jornada. Glória a Deus! Esse já é o terceiro dia da jornada. E eu te falo, não acaba aqui e nem como começou há 2 quarta-feiras atrás. Não acaba aqui. E não começou há 2 quartas-feiras atrás. Essa jornada, ela vai muito mais além do que você imagina. E ela veio muito antes do que você possa pensar. Amém? Olha o que é que diz. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Quantos tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ele está aí? Tá mesmo? Tá não, tá?
Cadê o glória a Deus e aleluias? Ele se move em você? Quando o Espírito Santo se move em nós, nós não conseguimos ficar calados, nem parados, e nem de qualquer maneira, queridos. Nós temos que expressar a alegria, o fruto do Espírito que está em nós, amém? Olha o que diz, Atos capítulo 2, diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala comigo, mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram, a partir daquele momento que eles foram cheios, porque eles estavam aguardando aquele momento, porque quando aconteceu a ascensão de Jesus aos céus, o Senhor prometeu: eu vou rogar ao Pai, para que Ele envie outro Consolador. O Senhor também, Jesus é o nosso Consolador também, porque Jesus, o Pai e o Espírito são e Ele rogou ao Pai para que enviasse o outro Consolador, que nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus. E eles estavam aguardando naquele lugar, como Jesus havia falado. E eles foram cheios, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos, do 1 ao 4 fala isso. E tem um versículo muito lindo que eu peguei nesse capítulo 2 de Atos, que diz, no versículo 43, e em toda a alma havia temor. Diga, temor. Fale forte, temor. E por esse temor, queridos, e por eles terem perseverado, esperado a promessa do Pai sobre a vida deles, e eles terem aguardado o momento certo, a qual o Espírito Santo veio e encheu a vida deles, e por esse temor, por essa obediência, por esse respeito ao que o Senhor ordenou, sabe o que aconteceu no meio daquele povo, daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Jesus? Muitas maravilhas e sinais se fazia por meio deles, e não é diferente. Você tem servido ao Senhor com temor? Você tem guardado em seu coração as promessas de Deus para a tua vida, para a obra de Deus, para o reino de Deus? Você tem se comportado conforme o Senhor deseja, a qual Ele te formou? Você tem um relacionamento íntimo com Deus, de santidade, de oração, de gratidão, de respeito, de convicção do que você é em Deus, de filho? Se você tem, queridos, sinais e maravilhas acontecerão através de vocês, através de nós, amém? Olha assim, como eu estava falando, essa jornada começou quando o Pai que foi pregado, que a pastora Patrícia pregou na primeira quarta-feira, o Pai, Deus Pai, Ele sonhou comigo e com você. Ele sonhou com uma humanidade inteira. O Pai, Ele já tinha feito tudo e Ele falou, está faltando algo. E esse algo é alguém. Não é uma coisa, não é um animal, não é uma planta, mas é alguém que eu possa ter intimidade. E o Senhor sonhou conosco, porque o grande projeto de Deus sempre foi a família. Fala aí para o seu irmão, a família. Você é especial, porque você é o maior projeto de Deus para este mundo. O ser humano, o homem, é o maior projeto de Deus. A maior alegria que Deus teve em formar
E aí o Pai, Ele forma o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Como o pastor Jean sempre prega, tudo que há no céu, para esta terra, e quando é gerado nessa terra, o que há nessa terra, é tudo cópia, sombra, modelo e figura do que há no céu. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, cópia, conforme a nossa semelhança, modelo. Esse foi o projeto de Deus. Sabe por quê? Porque Deus queria ter intimidade, comunhão com o homem. O Senhor, Ele fez nada mais, nada menos do que um jardim. E colocou tudo do bom e do melhor naquele jardim para o homem desfrutar. E o Senhor vinha, ao entardecer, ter comunhão com o homem. Conversar com ele. Saber como iam as coisas. Estavam indo as coisas. E o que é que aconteceu? E esse foi o grande projeto do Senhor. E essa, queridos, foi a jornada que Deus iniciou com o ser humano. Ali começou uma grande jornada. Que Deus queria a comunhão com o seu filho. O Criador com a sua criatura. Que não tratou nem como criatura, mas como filho. E ele, Deus Pai. Porém, o homem, todo mundo já sabe da história, pecou. E com esse pecado veio a separação. Antes eu quero falar, né? Deus fez todo o jardim, a coisa mais linda do mundo para o homem e colocou o homem para cuidar. E aí o que é que Deus fez mais? Porque viu que o homem estava só? A mulher que Deus deu para ele. E essa mulher, né? Vamos pular a parte da mulher. Meu Deus. Enfim, era tudo propósito de Deus. Porque Deus, Ele enxerga o fim desde o começo. Então era tudo plano de Deus. Era a jornada que Deus queria com o homem. Porém foi interrompido. E quando foi interrompida essa jornada, quando o pecado entrou, o homem ficou separado de Deus. Houve um grande abismo entre Deus e o homem. E foi preciso vir quem? Quem que Deus enviou? Porque depois que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, que foi Adão, houve essa separação, não tinha mais essa comunhão. Essa jornada foi interrompida. E o que aconteceu? O Senhor Jesus, depois de passar vários processos, a qual veio Noé, e Abraão, e Moisés e tudo. Depois que aconteceu tudo, quando veio Noé, a arca, que o Senhor eliminou com aquela humanidade má. E deixou somente Noé com a sua família. Mas o Senhor, Ele fez uma aliança. Sabe por quê? Porque em João 3,16 diz, fale comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então o que acontece? Quando o pastor Ramon pregou sobre Deus Filho, né? Jesus que veio morrer por mim e por você, para que a humanidade pudesse ter uma chance de se arrepender e voltar de novo à sua comunhão com o Pai. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Foi por isso que Jesus veio. E aí, queridos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, por Ele entrou a redenção. Por um homem entrou o pecado. Por um homem que foi Jesus, que se fez carne, entrou a redenção, a salvação e o perdão dos nossos pecados. E nós podemos, o ser humano pôde se conectar novamente com Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém?
E quando Jesus cumpriu o seu propósito aqui na terra, quando Jesus ficou seus 3 anos de ministério aqui na terra com os seus discípulos, quando ele cumpriu o seu propósito de morrer por mim e por você, e que ele ressuscitou e foi ao encontro dos seus discípulos, o Senhor Jesus falou: agora eu vou voltar para meu Pai, mas não se preocupe, porque eu vou deixar o meu Espírito com vocês, o Espírito Santo, o Consolador, ficará com vocês todos os dias de suas vidas. Fala comigo, todos os dias da minha vida, eu tenho o Senhor aqui comigo. Amém? E isso, queridos, está escrito em João 3,16, e o outro versículo aqui: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? E eu não anotei a referência. Glória a Deus. Queridos, e é aonde eu quero chegar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o responsável para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. É Ele que nos leva até o Senhor Jesus, até Deus. Ele é o responsável. Em João 16:8 diz assim: Ele convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele atua na terra não somente depois que Jesus subiu. Ele atua desde o princípio, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na formação do mundo, lá estava o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas. Ele atuou no Antigo Testamento também. Nós temos evidência, dos milagres e dos acontecimentos que o Espírito Santo proporcionava. O Espírito Santo, ele atua, queridos, em sinais, em dons. Ele distribui os dons para todos aqueles que creem. Quantos creem aqui no Senhor Jesus? Quantos aqui já recebeu um dom do Espírito Santo de Deus? Um dom de ter um dom. O dom de revelação, um dom de cura, o dom de profecia. Querido, se você crê e você pedir, Ele te dá. Amém? Eu falo mesmo, eu não sei qual é o meu dom. Mas tem umas coisas que vêm na minha mente, quando eu penso, acontece. É incrível. É o dom da Normânia. Porque às vezes coisas que eu estou pensando e de repente acontece, eu falo, mas não é que aconteceu certinho? Pode ser uma revelação de pensamento, de olhos abertos, eu não sei. Mas acontece. Você tem o dom. Olha que incrível. Quando a pessoa é usada para falar, o profeta é usado. Geralmente ele sente algo aqui, muitos já falaram. Eu sinto algo aqui que vem daqui de dentro, aquela confirmação. Sabe por que vem daqui? Porque o Espírito Santo habita em nós. É o Espírito Santo que revela algo para aquela pessoa que tem o dom de profecia, que é um profeta. Já vi tantos falarem isso, eu acredito que seja verdade. Porque um dia, no movezão lá do encontro, eu senti isso. Bem singelamente, bem singela assim. Mas se eu buscar, se você buscar, você também recebe. Porque é o Espírito Santo que distribui, queridos, para quem crê. Para quem crê, Ele atua em milagres, em sinais, curas, maravilhas, mas você tem que crer. Porque não adianta eu crer por você e você não crê. Eu creio que você vai ser curado, mas você duvida. Temos que juntar a fé. Junta minha fé com a sua fé e acontece o milagre. Amém? O Espírito Santo, ele atua na verdade. Ah, queridos, com ele não tem mentira não. Mentira deixa para João Grilo, para Chicó, né? Mas com o Espírito Santo é somente a verdade. Ele atua
na verdade. João 14:17 diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Amém? O Espírito Santo, ele fala em nosso coração. Quantos já ouviram aquela vozinha tão boa no ouvido, dizendo: meu filho, não faça isso. Que você pensa, é a consciência, é o Espírito Santo falando contigo. Ele te ensina, ele te instrui, ele te livra. Se você cai, é porque você decide escutar outra voz. Já viram aqueles desenhos? O Tom e o Jerry, que era da minha época, aparecia ali o gatinho do bem e o gatinho, né, do mal. E ficava falando no ouvido. Mas uma coisa eu te digo: se você tem o Espírito Santo na tua vida, a voz que você vai ouvir é a voz da verdade. Aleluias. O Espírito Santo, como eu estava falando, ele atua em todos os momentos. E ele atuou de forma pontual no Antigo Testamento, na vida de alguns homens de Deus. José mesmo. José, quando foi interpretar o sonho de Faraó, foi quem, queridos, que o ajudou? O Espírito Santo de Deus ajudou ele a interpretar os sonhos. E ainda a dar a direção certa. Não foi à toa que José tornou-se o governador de todo o Egito. Mas também depois de ter sofrido pra caramba, né? Não é possível que não ia vir um oásis de Deus na vida dele. Então você pode estar sofrendo o que você estiver sofrendo. Mas se você deixar o Espírito Santo atuar na tua vida, você vai experimentar o melhor de Deus nessa terra. Para de sofrer. Você sofre se você quiser, porque a partir do momento que você se levantar, erguer a sua cabeça, tirar o pó das suas roupas e levantar a cabeça e dizer: Espírito Santo de Deus, Senhor, é o Senhor que comanda a minha vida. E eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E o Senhor me chamou para vencer, Pai. Se eu tenho que passar, eu passarei. Mas passarei dando glórias a Deus, porque eu sei que lá na frente a tua luz vai me iluminar. Eu não confio num evangelho que é sofrimento até você morrer, não, irmãos. Misericórdia, está repreendido. Porque como é que Deus vai manifestar a glória dele através das nossas vidas, se a gente só vive sofrimento e contando derrota? Não, você pode até sofrer, mas você vai contar um testemunho de vitória, amém? Vai contar um testemunho de vitória. Se você crê naquele que te comissionou e te salvou, você vai contar. E nós já temos testemunhos de vitórias aqui nesta casa. Não importa o que você passar, o Senhor está contigo. É mesmo, pastora? É. E se acontecer de eu fechar o paletó, né, de madeira? Não importa, irmãos, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer é ganho, o viver é ganho, o morrer é Cristo, não sei. Mas o que importa é que se você fechar seus olhos aqui, você vai acordar na eternidade. E eu te digo uma coisa: se tu quer ficar aqui porque acha que é bom, multiplica aí 1 milhão de vezes lá na eternidade. É muito melhor. Você nem vai imaginar do sofrimento daqui, ou quem ficou para trás, diga: oh, vem logo que aqui está tão bom. Eu sei que ninguém quer ir, mas quando vai, meu irmão, não quer voltar. É igual festa de crente. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não sai. Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar a nossa vida com Deus. Não tem. Nunca terá. Porque nós teremos uma vida eterna com o Senhor. O Espírito Santo, querido, ele capacitou quem? Gideão. Para lutar contra os midianitas.
Olha o covarde do Gideão. Eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o mais miserável, eu sou o pobretãozão, eu sou, sabe, não sei falar. Ai, meu Deus, eu estou até malhando aqui, né, o trigo onde malha as uvinhas, escondido, porque eu tenho medo, eu sou frouxo. E olha o que o Espírito Santo fez nele, a partir do momento quando ele acreditou na palavra da verdade. Você é um homem corajoso. Ele acreditou, apesar que fez prova com Deus, né? Umas 4 que dava até raiva. Se eu botar o novelinho lá fora e chover, aí eu vou. Mas não tem problema, faça a prova com Deus. Mas faça o que Deus quer que você faça, amém? Em Gênesis, né? Juízes 6:34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu. Olha, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e foi aquela arruaça. Mas a vitória veio. O Espírito Santo de Deus também no Antigo Testamento, olha só para quem que ele deu força. Uma força extraordinária para Sansão, queridos. Sansão, ele foi dotado, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Em Juízes 14:6 diz: então o Espírito do Senhor, que é o mesmo Espírito Santo, se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão. Qual é o leão que está rungindo aí contra a tua vida? Qual é o leão que está aí, ó, te afrontando? Qual é o leão que está dizendo assim que você não vai conseguir? Porque nós temos o leão da tribo de Judá, que é o nosso Deus. Mas tem aquele que ruge como leão, se disfarça como leão, dizendo: olha, eu vou te tragar, eu vou te destruir, você não é páreo para mim. Aí é a hora de você se levantar e dizer: Espírito Santo de Deus, se move em mim. Você pode vir rugindo como leão, mas na minha vida existe o leão da tribo de Judá. Aleluias! Não tem nada que vai me desamparar ou me despedaçar. Agora eu te despedaçarei, ó gigante dos infernos. Ó problema, porque tem muita gente que coloca o seu problema acima de Deus. Irmão, como é que você está? Estou morrendo. Irmão, como é que você está? Não aguento mais. Cara, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, nós somos servos de Deus ou não somos? Somos filhos de Deus ou não somos? Somos herdeiros de Deus ou não somos? Nós temos o Espírito Santo ou não? Por mais que você esteja triste ou abatido, mas derrotado nunca. Não se deixe vencer pela circunstância da vida. Uma hora você é, outra hora você não é. Uma hora você está presente, outra hora não está. Uma hora você serve ao Senhor, outra hora quer desistir até da sua própria vida, irmão. Arranca esse gigante. Arranca esse maligno que fica rungindo contra você, dizendo que vai te destruir. Porque o Senhor não tem filhos derrotados, não. Não tem. Os filhos do Senhor estão protegidos debaixo de suas asas. Porque nós somos vitoriosos em qualquer circunstância. Porque quem vai na nossa frente é o nosso comandante, é o nosso general. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A qual Ele deixou para estar conosco todos os dias. Ou será que só em um dia que o Espírito Santo está com a gente? Ele está com a gente num dia e no outro não? Ele está com a gente uma semana e na outra não? Ele está com a gente um mês e o outro não? Não, a promessa é todos os dias. Todos os dias, fale comigo. Todos os dias. Amém, gente? Ele te dá força. O Espírito Santo te reveste nessa noite de força. Ele te capacita. Sabe, Ele tira toda a sua vergonha. Sabe, Ele tira toda a tua timidez. Ele tira, sabe, tudo aquilo que você vê de vergonhoso em você. O Espírito Santo tira hoje nessa noite. Ele te dá sonhos. Ele te dá um espírito de verdade, capaz de você
sobressair nessa nação, capaz de você interpretar, seja lá qual for o sonho, assim como José, seja lá a atitude que você tiver, o Senhor, a própria palavra de Deus diz, Ele nos colocará como cabeça e não cauda. Amém? Ele atuou de forma pontual na vida desses homens, mas nas nossas vidas, Ele atua todos os dias. 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4,13 diz: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Gente, nós estamos em Deus, e Deus está em nós. Então a nossa atitude é de vencedor. Não tem como mudar isso. Não tem. Se nós estamos em Deus e Deus está em nós, o Senhor é um derrotado? Sim ou não? O Senhor é um derrotado? Até a morte o Senhor já venceu. Já pisou na cabeça da serpente, do diabo. Se o Senhor está em nós e nós estamos em Deus, nós somos vitoriosos. Amém? Nós conseguimos passar pela luta que vier. E a luta que vem é pela nossa humanidade. Assim como Jesus enfrentou as lutas dele quando ele era humano. Quando ele se formou um homem. Como quando ele foi concebido por uma mulher. Ele enfrentou as lutas dele. Mas ele foi vitorioso. Então desperta. Abre teus olhos. Levanta a tua cabeça. Olhe além do horizonte. Seja uma águia e não uma galinha. A única coisa que a galinha presta é para torar o pescoço dela e comer. Ciscar. E quem gosta, né? Que eu, por mim, ela só não pode passar perto do Edivaldo. O Edivaldo só come frango. Mas o resto... Então seja uma águia, gente. Vamos ser uma águia. Sabe? Ser aquela pessoa assim, aroeira. Como é que tá, irmão? Tô bem. Tô bem. Como é que tá a tua casa? Vai tudo bem. Igual aquela viúva, como é que vai? Vai tudo bem, profeta, vai tudo bem. E por mais que veio ruim, se tornou bem. Porque nós somos aquilo que nós profetizamos. A tua casa é aquilo que tu profetiza. A tua igreja é aquilo que tu profetiza. É aquilo que o teu pastor profetiza. Tanto é que ele comprou mais cadeira, porque essas cadeiras estarão cheias de vidas. Nós temos que exalar Deus, exalar o Espírito. Nós temos, querido, que sobressair a mediocridade. Quase não sai. Temos, sabe? Parar com esse negocinho de tá tudo ruim. Eu tenho um Espírito Santo. Eu sou mais poderosa do que a Mulher Maravilha. Você tem o Espírito Santo. Vocês são mais poderosos do que qualquer super-herói. Que seja o Hulk, que seja o Super-Homem, que seja lá quem for. Porque o nosso Deus é o único que morreu e ressuscitou. Todos estão aqui. Aqui jaz fulano, aqui jaz fulano. E quando vai lá na tumba, a tumba está aberta, a pedra foi retirada, porque está escrito: Ele ressuscitou. Aleluias. E ainda deixou o Espírito da verdade conosco. Querido, o Espírito Santo, Ele nos ensina, sim ou não? Ele nos auxilia em nossas fraquezas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não passe por dificuldades ou não tenha uma fraqueza.
Mesmo que você passe ou que você tenha uma fraqueza, o que eu quero despertar no teu coração é que você tem o Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. Porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Quando você está lá acabado, que não está mais aguentando, eu imagino Ana lá acabadinha, não estava mais aguentando, jogada no chão, chorando, atrás de um filho. Dai meu filho, Senhor, eu quero um filho, porque é aquela mulher que me persegue, já tem 10 ou mais, porque o Cana fala para Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, então provavelmente ali ela deveria ter já 10 filhos, e ela não tinha nenhum, e naquela época era vergonha para a mulher não ter um filho. Isso é estéril, hoje em dia, né? Hoje em dia já é uma vergonha ter mais de 10, né, irmão? Misericórdia. Chegar assim aquela regra. Meu Jesus. Mas pode ter, irmãos. Vamos encher e multiplicar novo tempo. Não tem problema quanto a isso. E aí, queridos, eu imagino o Espírito Santo de Deus intercedendo por ela. Porque o Espírito Santo de Deus atuou, atua e atuará em todo o tempo. Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, queridos. Isso não é loucura. Eu sou a Normânia carnal aqui, que tem carne, né? O corpo. Carnal não, está repreendido. Tem um corpo. Eu tenho um espírito e eu tenho uma alma. 3 em 1. Não é loucura ver o nosso Deus, o que Ele fez, como que Ele agiu. Ele agiu como pai. Ele gerou a humanidade, Ele gerou Adão. Ele agiu como filho. Ele se sacrificou pelos seus filhos, para que ele voltasse a ter comunhão com o Pai. E Ele age como o Espírito Santo Consolador, que nos ensina, que nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele nunca vai te acusar na tua fraqueza, não. Mas Ele vai te ensinar. Ele vai dizer, filho, não peques. Mas se tu pecar, tu tem um advogado junto ao Pai. E aproveita enquanto há tempo. Porque hoje eu sou o teu advogado, mas amanhã eu serei o teu juiz. Eita, mas é muita coisa, né? Se a gente for imaginar assim, acaba ficando meio... Como que Deus é o nosso... Jesus é o nosso advogado, será o nosso juiz, é o nosso Pai. O nosso Filho morreu por nós, nos deu a vida, nos criou, deixou o Espírito Santo, nos consola, nos protege, nos ensina. Meu Deus! Esse Deus não é gente não. Queridos, Ele gera em nós o desejo de orarmos e buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Quantos aqui gostam de orar? Quantos aqui gostam de orar? Dá um glória a Deus bem alto. Oh, aleluia, irmã Ana, se prepara que a salinha não vai caber. Não vai caber. E olha, eu vou falar e não está mais cabendo não, viu? Queridos, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês descobrirem o poder da oração, vocês não param mais de orar. Não param mais de orar. Até em pensamento, até coisinha mínima. Teve um domingo que eu vim e falei, meu bem, eu estou com vontade de comer um pastelzinho hoje. Foi uma quarta. Na quarta chuvosinha, falando sobre Jesus, arrependimento, pastor Ramon animadão. E eu, meu Deus, meu bem, lá em casa eu falei, uma vontade de comer um pastel hoje, né? E aí, irmãos, quando terminou tudo, que a gente já estava indo embora, o que é que tinha ali no lapê? O que é que tinha lá? Pastel. Oh, Jesus. Até em seus pensamentos, o Senhor, Ele te honra. E nós, temos honrado o nosso Deus? Temos honrado o nosso Deus? Como é que eu honro o meu Deus? Como é que você honra o seu Deus? Confiando nele em todo o tempo. Que até nas mínimas coisas, Ele faz por você. Amém? Sem contar que veio um queijinho também. Ah, meu pai, o queijo já até acabou, irmã Val.
Deus é bom demais. Queridos, o Espírito Santo, através dele, nós proclamamos o Evangelho. Nós proclamamos as boas novas. Nós proclamamos um novo tempo para as pessoas que necessitam. Através do Espírito Santo de Deus, como eu já falei, nós somos convencidos que somos pecadores e carecemos de arrependimento e de perdão. Nós entendemos que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E como nós recebemos o Espírito Santo de Deus? No momento que você aceita Jesus, que você tem uma nova vida com Deus, que você se entrega ao Senhor, naquele momento que você levanta a sua mão, o Espírito Santo entra dentro de ti. Naquele momento você recebe o Espírito Santo de Deus. E ele vem pela graça e pelo amor que ele tem por nós. E ele faz morada em nós. O Espírito Santo nos faz filhos e filhas de Deus. Amém? E nós, queridos, devemos buscar sempre Ele. Ele já se move em nós, mas nós devemos buscar sempre Ele para que nós venhamos estar cheios. Fala comigo. Cheios. 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 Porque quando uma coisa está cheia, nada mais cabe lá dentro. Então, se você estiver cheio, um vaso cheio de Deus, nada mais vai entrar na sua vida. Nenhuma ruína, nenhum pecado, nenhuma mentira de Satanás, nada. Porque você vai estar cheio de Deus. E nesse enchimento de Deus é que você experimenta o batismo no Espírito Santo com poder e com fogo. É nesse enchimento que você busca o Espírito Santo e ele vem de uma forma sobrenatural e você é batizado. A evidência desse batismo é falar em outras línguas. Pastor, eu quero, então pede. Eu quero, busca. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. Agora vai depender de você. Amém? E o revestimento, esse é o revestimento de poder, é o revestimento do fogo do Espírito Santo. E também nós temos outro revestimento que o Espírito Santo nos oferece, que é o revestimento da santidade e o revestimento da verdade. Fala comigo. Revestimento, poder, fogo, verdade e santidade. Amém? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a parte B fala isso. Se você anda, queridos, no caminho da verdade, você será revestido de mais verdade. Eu quero que vocês falem bem alto a última palavra. Se você anda no caminho da verdade, você será revestido de mais. Se você anda no caminho da santidade, você será revestido de mais. Se você anda no caminho da honestidade, você será revestido de mais. Se você anda no caminho do amor, você será revestido de mais. Fala forte. Mais forte. E por aí vai. Se você anda no caminho da fidelidade, da mansidão, e com isso, nós podemos concluir uma coisa. Se você anda por esse caminho, com certeza, você tem o fruto do Espírito Santo em você. Rapaz, é uma coisa atrás da outra. Rapaz, não tem espaço para negatividade. Aqui é só afirmação. Amém? Porque o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Vocês estão entendendo, sim ou não? E olha o que é que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, fala comigo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Querido, eu vou dizer uma coisa para vocês.
se você enxergar esses atributos em alguém, pode ter certeza que essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Ela é cheia, porque ela vive uma vida que glorifica a Deus. Ela vive uma vida de verdade. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, queridos, não demanda nenhum esforço, e sim atitudes. E sabe qual é a atitude? Olha aqui para mim. Sabe quais são as atitudes? Ser cheio do Espírito Santo não demanda esforço, sim atitudes. É você começar, eu começar, ou se nós já começamos, não sei. Mas é ter uma atitude de amar os nossos irmãos. É ter uma atitude de não amar mais o mundo. Viver no mundo sim, mas não deixar que o mundo venha ser o nosso Senhor. Não, o nosso Senhor é Deus. Praticar a justiça e não viver pecando. E ainda mais, você precisa ter uma vida de oração e intimidade com Deus e perseverar. Isso é esforço? Não, isso é atitude. Atitude. Tem atitude de ter intimidade com Deus, de orar. Tem atitude de se esforçar. Não, se esforçar não. Tem atitude de orar, de ter intimidade, de perseverar, de amar o próximo, de olhar como Deus olha. Você olha o seu irmão como Deus olha? Se você olhar o seu irmão, a sua irmã como Deus olha você, você terá uma vida muito melhor. Quando você possui, queridos, esses atributos, pode esperar que o batismo venha, porque é real. O Espírito Santo é real. Falar em outras línguas é a evidência daquilo que você já tem, daquilo que você já vive, daquilo que você já está cheio. É ter alegria, é o fogo te queimar e não te consumir. É saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que com apenas uma canção, você sente algo novo. Você sente, sabe, algo diferente. Apenas uma canção, você já vai se derretendo, você já vai chorando. Você já vai sentindo aquela presença gloriosa que arde em você, que habita em você, que faz morada em você. Apenas, querido, com algo tão simples, você transborda do poder de Deus. Porque a partir daí, quando você vive cheio da glória de Deus, e a consequência é transbordar no poder, você exala Deus Pai, você exala Deus Filho, e você exala Deus Espírito Santo. Esse, querido, tem que ser o nosso desejo. Nós devemos nos entregar totalmente, verdadeiramente, para o nosso Pai que nos amou, que nos formou, para o nosso Pai que fez tudo por nós, que enviou o seu Filho, que deixou o seu Espírito Santo para nos ajudar, nos consolar, fazer morada, nos fortalecer em todos os momentos. Esse é o Espírito Santo de Deus que Ele deixou para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Sim, Deus. Sim, Pai. Você pode glorificar a Deus aí no seu lugar. Começa a glorificar a Deus. Faz barulho aí, diga algo ao Senhor. Aplauda ao Senhor agora, o mais forte que você puder, com toda a sua força. Faz barulho, igreja, novo tempo. Ora aí, começa a agradecer. Se você precisa ser cheio desse Espírito, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém?